Vamos começar então o nosso devocional de hoje. Vamos continuar o nosso devocional no Evangelho de Marcos. Deus tem um banquete para nós hoje, né? Deus quer falar ao nosso coração, que nós estejamos com as nossas mentes e corações abertos e atentos para aquilo que Deus quer falar conosco. Marcos capítulo 1, nos versículos 21 em diante, tem o seguinte texto na palavra do Senhor. Eles foram para Cafarnaum, e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: "O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus." "Cale-se e saia dele", respondeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram admirados, que perguntavam uns aos outros: "O que é isso? Um novo ensino e com autoridade. Até aos espíritos imundos ele dá ordens, e eles lhe obedecem." As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim." Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas, expulsando os demônios. Versículo 40. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: "Se quiseres, podes purificar-me." Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: "Quero, seja purificado." Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: "Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho." Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em cidade nenhuma, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo vinha a ele gente de todas as partes. Ok, irmãos, então até aqui nós vamos fazer uma parada aqui para nos aprofundarmos nesse texto. Pastor Alexandre Okamoto está aqui conosco também. Uma bênção ter a sua companhia aqui, Pastor Alexandre, né? Então, o Xan, né? Que bênção estar conosco aqui. Vamos lá, vamos nos aprofundar então no texto de hoje. Quero chamar a atenção dos irmãos aqui sobre esse movimento geográfico que Jesus fazia. Lembram que eu disse ontem na introdução desse livro que Marcos enfatiza alguns aspectos geográficos. Então, Marcos enfatiza o ministério de Jesus na Galileia, depois ele vai para Jerusalém, né? Então tem alguns relatos da subida dele da Galileia para Jerusalém. Tem
tem um pouquinho de tempo que ele se dedica ao ministério lá em Decápolis, que eram 10 cidades que ficavam fora do país, Israel. No entanto, Jesus se dedica ao ministério nestas cidades e também depois ele volta para Galileia e vai para Jerusalém, onde encerra o seu ministério. Então, esse movimento geográfico é importante no livro de Marcos. E percebamos aqui que parece que Jesus está com a agenda lotada. Parece que Jesus ele faz um negócio, sai daqui, vai fazer outro. Ele vai fazendo uma coisa atrás da outra. É alguém que não para. É alguém que se comunica com os gentios, com os gregos e daquela época, né? Então com os helenistas daquela época. Percebam que naquela época os helenistas já viviam como nós vivemos hoje. Então eles tinham esse sistema, esse estilo de vida corrido como nós temos hoje. Então Jesus é aquele que se comunica com essas pessoas que estão na correria, né? Que tem atividade atrás de atividade. Percebam aqui que no texto que nós lemos, fala, eles foram para Cafarnaum, logo chegou o sábado, depois ele entra na sinagoga, ensina, logo que saíram da sinagoga eles vão na casa da sogra, né, de Pedro. Ao anoitecer eles já estão no outro lugar, de madrugada ele já tinha outra agenda para ser cumprida e logo que amanhece ele cura um leproso, né? Então vocês percebam que é uma correria, o ministério de Jesus é algo muito intenso. E Marcos, ele não descreve o ministério antes de Cristo, onde começou o ministério público de Jesus, né? Um pouco antes de começar o ministério público de Jesus, Marcos não se preocupa com esse período pré-ministerial. Então ele vai direto ao ministério de Jesus. Quando começa o ministério de Jesus, ele começa o seu evangelho. E por que ele faz isso? Porque para os gentios a narrativa desse evangelho não é importante que ele descreva esse período pré-ministerial. Importante é aquilo que Jesus fez em seu ministério público, por assim dizer. Nós temos aqui, irmãos, um ensinamento de Jesus na sinagoga. Ele chega no sábado na sinagoga, a estratégia de Jesus era pregar para os judeus, né? E ele chega na sinagoga para ensinar e passa por ali um homem que estava endemoniado, né? Então esse homem, um espírito imundo, um homem possesso de um espírito imundo, gritou: "Que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei que tu és o Santo de Deus." Percebam que Jesus não fez nada na direção desse homem. O demônio chega até esse lugar, esse homem chega possesso de um demônio, e o próprio demônio já vai sentindo ali o poder de Jesus, e ele já vai falando: não fala nada não, né? Eu sei o que você veio fazer aqui, né? Eu não quero nem conversa contigo. E aí os homens que estavam ali ao redor percebem que Cristo tinha uma autoridade muito grande. E aqui eu chamo a atenção de vocês, né? Chamo a nossa atenção para o ensino com autoridade. Isso diferenciava Jesus de todos os outros mestres daquela época. Afinal, havia vários mestres, várias pessoas que ensinavam nas sinagogas. No entanto, somente Jesus, ele tinha autoridade para ensinar. E nós percebemos isso por meio de todos esses acontecimentos que rodeiam a sua pregação nesta sinagoga. A partir desse fato de que o homem chega e o espírito que está naquele homem já fica com medo de Jesus, nós percebemos que Jesus tem autoridade sobre os espíritos imundos. Depois nós vemos que Jesus tem autoridade sobre as enfermidades. Afinal, ele chega na casa da sogra de Pedro e toma a sogra de Pedro pela mão e já a mulher é curada imediatamente. Então Jesus Cristo tem autoridade sobre os espíritos imundos, tem sobre as enfermidades e também tem autoridade sobre os endemoniados. Por quê? Porque nós percebemos aqui mais para frente que tem um homem que está endemoniado e aí ele expulsa o demônio desse homem. Então, e depois muita gente vem até Jesus, né? A fama dele começa a se espalhar, né?
no versículo 32 diz: ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e endemoniados. Então, Jesus tinha autoridade sobre os espíritos imundos, então sobre o mundo espiritual estava sujeito a Jesus. Jesus tinha autoridade sobre as enfermidades e tinha autoridade também sobre os endemoniados, aqueles espíritos que estavam estavam possessos, né? Aqueles homens que estavam possessos de espíritos aqui já no mundo natural. Então Jesus tem autoridade sobre o mundo natural, sobre o mundo das enfermidades aí, sobre o mundo espiritual. Então Jesus é aquele que tem autoridade. Jesus é apresentado aqui no Evangelho de Marcos como aquele que tem autoridade e aquele que se diferencia de todos os outros mestres daquela época. Aqueles mestres poderiam ter ensinos bons, ensinos de qualidade, né? Ensinos valiosos, mas só Jesus tem autoridade sobre esses mundos, né? E por que nós vemos aqui essa ênfase em não querer conversar com os demônios? Os espíritos imundos chegavam perto de Jesus e já eram repreendidos e já saíam logo. Jesus não queria conversar com os demônios, simplesmente pelo fato de que o demônio é o pai da mentira. Então não tem como acreditar no pai da mentira, né? Uma vez teve até uma experiência aqui com a Esther, estava comigo, né? A irmã Esther está aqui acompanhando o nosso devocional, né? E nós fomos juntos para repreender e expulsar o demônio de uma pessoa, né? O demônio falava assim através da pessoa, né? Eu vim para buscar a filha dessa pessoa, eu vim para fazer isso e aquilo outro. E a gente falava assim: mano, eu não quero papo contigo não, tu sai fora logo, eu não quero conversar. Não, mas eu vim fazer isso, aquilo. O problema é seu, cara, você não vai fazer nada disso. Nós não queremos conversa contigo, sai em nome de Jesus. E pelo poder e autoridade do nome de Jesus, aquela pessoa foi liberta, né? Então, aqui há uma ênfase muito forte em não conversar com os demônios. Por quê? Porque o demônio é o pai da mentira. Você vai acreditar no pai da mentira? Né? Porque meu nome é tal, meu nome é o Zeppelin, meu nome é o isso, é aquilo. Gente, o diabo é o pai da mentira, não tem como acreditar no pai da mentira, tá certo? Quando nós damos voz ao inimigo, nós também estamos dando muito poder a ele. Então Jesus já corta o mal pela raiz, não quer dar poder ao inimigo, já nem quer conversa com ele, certo? Já não deixa ele falar e vai repreendendo, vai expulsando em nome de Jesus, né? E pelo nome dele, né? Jesus repreende no nome dele, né? E nós sabemos também que, em último lugar, né? Por que nós não precisamos dar voz ao inimigo? Porque nós sabemos quem Cristo é. E quem o inimigo é, não importa. Nós sabemos o poder de Cristo, nós cremos no poder de Cristo. Então quem crê no poder de Cristo não fica de conversinha com o demônio. Quem crê no poder de Cristo, quem sabe quem Cristo é, quem crê no poder de Deus, não fica dando assembleia, né? Criando ali um público para o demônio, fazendo show através disso, né? Então nós temos esse ensinamento bem claro aqui no Evangelho de Marcos, que nós não podemos conversar com o esquerdinha, com o capiroto, né? Então, com o tinhoso, não tem papo, não tem conversa, vamos direto ao ponto, repreende, expulsa em nome de Jesus, porque nós sabemos quem Cristo é, sabemos que Ele é poderoso e que Ele tem autoridade para libertar todas as pessoas. Quero chamar a atenção também dos irmãos no versículo 41 aqui do texto de hoje, diz que Jesus estava cheio de compaixão. Irmãos, Jesus é aquele que manifesta a sua compaixão para conosco. Ele se compadece conosco dos nossos erros, dos nossos pecados, Ele se compadece conosco também das nossas enfermidades. Jesus é aquele que estende a mão
na nossa direção. Então Jesus é cheio de compaixão, ele se demonstra assim, e todos aqueles que o buscam encontram um mestre cheio de autoridade, mas também cheio de compaixão. Alguém que tem autoridade sobre o mundo espiritual, alguém que tem autoridade sobre o mundo físico, alguém que tem autoridade sobre o mundo natural, mas é aquele que também se manifesta cheio de compaixão para conosco. Ele estende a sua mão para nos ajudar sempre que nós precisamos. Então, este homem que era leproso precisou, e Jesus diz que aquele homem procura Jesus, né, e diz: se queres, podes me purificar. E Jesus diz: eu quero, seja purificado. E aí nós percebemos então que Jesus tem planos e ser muito semelhantes ao de Deus, né? Planos de trazer bênção, não trazer mal, planos de nos trazer cura, esperança e um futuro, como diz lá em Jeremias capítulo 29. Depois Jesus dá uma instrução ao leproso que foi curado, né? Não conte isso a ninguém. Irmãos, alguém que é leproso, alguém que está fora do convívio social, né? Então mais para frente a gente vai ver outras curas de leprosos, né? E quando Jesus cura um leproso, ele está, na verdade, não só curando a sua enfermidade, mas ele está devolvendo a dignidade para essa pessoa. Naquela época, os leprosos eles eram excluídos da cidade, eles tinham que viver em lugares reclusos. Por quê? Porque acreditava-se que as doenças relativas à pele eram doenças contagiosas. É claro que eles não tinham o conhecimento científico que nós temos hoje e, portanto, eles atribuíam a essas doenças de pele, né, qualquer tipo de doença de pele, eles chamavam de lepra, certo? Então, como eles não tinham esse conhecimento de que a hanseníase, como nós conhecemos hoje, não é uma doença contagiosa, eles separavam as pessoas do convívio social. Então eles criavam vilas inteiras de leprosos aos arredores das cidades e pessoas iam até lá para dar comida para essas pessoas, né? Enfim, e essas pessoas não podiam entrar na cidade. O que aconteceu foi que provavelmente esse homem foi para a cidade por causa de algum motivo ali, para visitar algum parente, alguma coisa, ou para procurar alimento, e encontra com Jesus. Nesse momento do encontro com Jesus, como nós falamos ontem, né? Ninguém que encontra Jesus continua a mesma pessoa. Esse homem é curado, e ao receber a cura, ele recebe também de volta a sua dignidade, ele recebe de volta a honra de entrar no templo. Percebam aqui, irmãos, que os leprosos nem podiam entrar no templo. E a partir do momento que aquele leproso é curado, a primeira coisa que Jesus fala para ele não fala para ninguém, vai direto no templo, vai oferecer os seus sacrifícios, vai se mostrar ao sacerdote e oferecer o sacrifício que lhe convém. Então, olha só que interessante. Quando aquele homem ele recebe essa instrução, Jesus está querendo dizer assim: olha, você não deve procurar as pessoas, você não deve fazer show em torno dessa cura que você está experimentando, mas você tem que ir diretamente no sacerdote, ofereça o sacrifício por gratidão, e ofereça esse sacrifício para quem? Para Deus. Então seja grato a Deus. Olha só que interessante aqui, irmãos. Quando nós experimentamos uma cura, quando nós experimentamos um milagre, uma restauração nas nossas vidas, nós temos que ir direto para Deus para agradecer. E não precisamos ficar fazendo show em torno disso. Claro que depois ele diz, né, para que isso sirva de testemunho. Ou seja, então lá no templo, lá no lugar devido, ele ia testemunhar. Lá no lugar devido, ele ia poder falar para todas as pessoas assim: ei, gente, eu fui curado por Jesus, eu tive um encontro com Jesus e a minha vida nunca mais foi a mesma, porque agora eu recebi dignidade, agora eu recebi a oportunidade de viver novamente, de ter o convívio dos meus familiares, de estar de volta dentro da cidade, e mais do que isso, agora eu posso ir até Deus. Olha só, irmãos, Jesus é aquele que nos conduz para Deus.
Jesus é aquele que nos tira da nossa reclusão e nos leva para mais perto de Deus. No momento em que esse homem é curado, ele recebe de volta a oportunidade de se aproximar novamente de Deus, de ir até o templo. Irmãos, esse é o nosso devocional de hoje, né? E eu quero deixar essa dica, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Mas é Ele que nos leva para perto do Pai. Então, se você tem se sentido solitário, se você tem se sentido recluso, se você tem se sentido separado do corpo de Cristo ou longe de Deus, Jesus é aquele que vai te levar para perto de Deus. Então, experimente o encontro com Jesus, tenha a sua vida curada e Ele vai te levar para mais perto de Deus. Amém, irmãos? Que hoje nós possamos experimentar esse andar na direção de Deus, que nós com gratidão em nossos corações possamos ir até o templo, possamos oferecer sacrifícios, né? Claro que aqui nós precisamos atualizar a nossa linguagem, né? de culto. Nós não vamos oferecer sacrifícios como no Antigo Testamento, mas nós vamos cultuar ao Senhor, nós vamos oferecer a nossa vida como um sacrifício vivo, como um culto ao Senhor neste dia. Que nós possamos hoje procurar ao Senhor, ter um encontro com Cristo e que esse encontro nos aproxime ainda mais de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar para que o nosso dia hoje seja um dia abençoadíssimo pela graça e pelo amor do Senhor. Pai, muito obrigado, ó Deus, por esse devocional de hoje. Nós cremos na sua autoridade, cremos no seu poder, cremos que o Senhor, Deus, enviou seu Filho amado, Jesus Cristo, aqui na terra, porque o Senhor tem poder para todas essas coisas, para libertar aqueles que estão cativos, libertar aquelas pessoas que estão possessas, libertar aqueles que estão distantes, e que o Senhor tem poder também para nos conduzir até mais perto de Deus. Que o Senhor hoje nos conduza nesse caminho, que o Senhor nos tome pela mão, que o Senhor, ó Deus, tenha compaixão de nós, tenha misericórdia das nossas vidas, para que a gente possa ser conduzido até mais perto da sua presença. Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe o nosso dia de hoje, peço que o Senhor, ó Deus, faça prosperar a cada um dos meus irmãos, que o Senhor, ó Deus, faça com que sejamos bem-sucedidos em todas as nossas tarefas do dia de hoje, aqueles que também estão experimentando descanso, aqueles que estão experimentando um dia para descansar dos seus afazeres, que também possam descansar no Senhor, Pai. Nós sabemos que o sábado significa descanso e nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é o nosso descanso e nós podemos confiar que o Senhor tem poder para todas as coisas, e nós podemos também entregar as nossas vidas ao Senhor e cultuar ao Senhor de forma tranquila, de forma leve, porque o Senhor nos conduz para mais perto da presença de Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, que nós estejamos prontos e preparados para experimentar a Tua presença, para ter esse encontro contigo e para termos as nossas vidas transformadas para a glória do Senhor. Muito obrigado pelo dia de hoje, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Deus abençoe a sua vida. Hoje, lembrando que hoje, 31 de outubro, é o dia da Reforma Protestante, né? Então, não deixe de pesquisar sobre o assunto, de ler um pouquinho sobre os pilares da Reforma Protestante, os solas, né? Então, estude um pouquinho sobre isso, veja um pouquinho da história sobre Martinho Lutero, enfim, né? Tem um momento para estudar a palavra de Deus acerca desse assunto também. Não é dia de Halloween, mas dia da Reforma Protestante e 503 anos da publicação das 95 teses de Martinho Lutero na frente da Catedral de Wittenberg. Nós podemos aí, né, falar bastante coisa sobre esse assunto, mas não é nossa intenção. Então, Deus abençoe a todos. Voltamos com o nosso devocional na terça-feira, em nome de Jesus.
temos aí um feriado na segunda-feira. Na terça-feira a gente volta às 6h30 da manhã. Deus abençoe o seu dia, um ótimo final de semana e um ótimo domingo também para você e para toda a sua família. Abraços, tamo junto, até mais.